Bom dia, bebês. Então, assuntinho novo, tá? Estrutura atômica. Fiz esse mapazinho mental, vou tirar uma foto, vou mandar pra Ingrid, pra ela disponibilizar pra vocês. Então, primeiro, antes de tudo, o que é que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar a constituição de um átomo. O átomo, ele é formado, ele tem a parte do núcleo e tem a parte da eletrosfera. No núcleo, onde se encontram os nêutrons e os prótons. Nêutrons possuem carga neutra, como o próprio nome já diz, e os prótons possuem carga positiva. E possui a eletrosfera. A eletrosfera ela fica circundando o núcleo do átomo, tá? E nessa eletrosfera é onde tem os elétrons, que tem carga negativa, certo? Então vamos lá. O núcleo é a parte central, maciça, denso, formado por prótons. E muito importante, tá? Coisinha nova. A massa dos prótons é igual a 1. Então, prótons, carga positiva e possuem massa igual a 1. E os nêutrons possuem massa igual a 1 e a carga é neutra, como o próprio nome diz. Esses são os constituintes do núcleo do átomo. Na eletrosfera, primeiro, o que é a eletrosfera? A eletrosfera é a região que os elétrons giram ao redor do núcleo. Lembra que a eletrosfera tem 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. Isso é muito importante para a nossa aula da próxima semana. Por favor, não deixem acumular assunto. E na eletrosfera, nessas camadas, é onde circulam os elétrons. Os elétrons, eles possuem carga negativa e eles possuem massa 1836 vezes menor que o próton. Se a massa do próton é 1, fazendo uma continha de matemática, logo a massa dos elétrons é 1 sobre 1836. Ou seja, é uma massa praticamente desprezível, certo? Os elementos formadores de um átomo. Todo átomo tem número de massa, que é representado pela letra A, número atômico, que é representado pela letra Z, nêutrons, número de nêutrons, né? Número de prótons, que eu coloquei aí P+, e elétrons, E-. Esse P+, e esse E- sou eu que uso, tá? Vocês podem achar em livros, em sites, só o P, só o E. Eu boto que é para vocês lembrarem a carga que esses elementos têm. Outra coisa, o número de massa do átomo é como se fosse o peso dele, certo? Então, é como se fosse o peso de uma pessoa. E o número atômico é como se fosse a identidade, o número da identidade. A identidade de duas pessoas nunca vai ser igual. A identidade CPF de duas pessoas nunca vai ser igual. Nunca vai ter os mesmos números, certo? Cada pessoa tem o seu número, tem o seu próprio número. E isso é o número atômico. Cada átomo tem o seu próprio número atômico. Daqui eu tenho uma relação fundamental. Preste atenção, não preste atenção no meu errinho aí não, tá? Relação fundamental. Número de prótons número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Essa é a primeira relação. Então, se eu sei o número atômico de um átomo, eu sei o número de prótons e eu sei o número de elétrons, ok? E a segunda relação, o número da massa de um átomo é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Por que eu não estou contando o número de elétrons? Lembra que eu falei que o número de que a massa dos elétrons era menor, 1836 vezes menor que o próton? Lembra que eu falei que essa massa é desprezível? Por isso que nessa relação fundamental aqui os elétrons não entram. Então, o número da massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Não entra o número de elétrons. Belezinha? Representação simbólica de um átomo. Um átomo ele sempre vai ser representado mais ou menos dessa forma que vocês vão achar na tabela periódica, certo? Uma letra maiúscula, sempre vai ser a primeira letra maiúscula, pode ser só uma letra ou podem ser duas letras. Se for duas letras, a segunda letra obrigatoriamente é minúscula, certo? Não importa qual seja essa letra, mas sempre vai ser minúscula. Primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. O número representado na parte de cima pode ser aqui, pode ser aqui.
Comumente é desse lado, porque desse outro lado vai aparecer uma outra coisinha que são cenas dos próximos capítulos. O número representado aqui em cima é o número da massa, certo? E o número representado aqui embaixo, sempre deste lado, é o número atômico. Ah, professora, a minha tabela periódica não está desse jeito. Dependendo da tabela periódica, ela pode formular isso de uma outra forma, por questão de espaço, certo? Então, assim, se ela formular isso de uma outra forma, ela tem que obrigatoriamente trazer um modelo pra gente. Não pode simplesmente jogar lá, certo? Muita teoria e pouca prática? Nem tanto, queridos, nem tantos. Então, chegamos em uma outra parte do assunto. Pelo amor de Deus, não é outro assunto, não é um novo assunto, é o mesmo assunto, certo? Não digam que eu dei 2 assuntos em uma aula só. Não, isso não é verdade, é o mesmo assunto, só é uma outra parte. E como essa parte é bastante importante, eu grifei, eu montei todo o negocinho. Vamos lá. Vou deixar bem juntinho da folha, tá? Semelhanças atômicas. Eu tenho 4 tipos de semelhanças atômicas. Primeira semelhança atômica. Isótopos. Estão vendo que em todas elas eu deixei uma letrinha destacada? Aí eu vou explicar isso de uma forma bem simplesinha. Iso quer dizer igual, certo? Então, todas essas propriedades aqui, elas têm alguma coisa em comum, elas têm alguma coisa igual. E a letrinha destacada é o que elas têm igual. Então, vamos lá. O que é o P? O P, se a gente voltar para cá, ó, o P é o número de prótons. Então, isótopos são aqueles elementos que apresentam o mesmo número de prótons. Se eles apresentam o mesmo número de prótons, olha a relação, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Então, eu posso considerar isótopos mesmo número de prótons ou mesmo número atômico. Não está errado, certo? Isóbaros. Isóbaros, olha, são elementos que possuem o mesmo número de... A letra A significa o quê? Mesmo número de massa, ok? Então, elementos isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. Isótonos. Iguais número de... O N significa o quê? Nêutrons. Então, são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons. Isoeletrônicos. Esse é muito simples, né? Isoeletrônicos. Iso igual eletrônicos elétrons. Apresentam o mesmo número de elétrons. E como é que vai usar isso? Coloquei um exemplozinho aqui, ó. Identifique os elementos formadores dos átomos a seguir. Primeiro, quem são os elementos formadores dos átomos? Tem que lembrar lá, ó. Elementos formadores dos átomos, massa, número atômico, nêutrons, prótons e elétrons. Eu tenho que achar esses 5 itens de cada um desses átomos aqui, certo? Como é que eu vou saber? Primeiro, são átomos genéricos, tá? Não procurem na tabela periódica, porque pode ser que esses átomos não existam, ok? São átomos da cabeça da titia Sara, certo? E o que é que eu sei desse átomo? Eu sei que o átomo A tem número atômico de 18. Eu sei que o átomo B tem número de massa de 44. E sei que o átomo C tem número de massa de 46. Sei também que A e B são isóbaros. Se são isóbaros, possuem o mesmo número de massa. Sei que A e C são isótopos. Se são isótopos, possuem o mesmo número de prótons. E sei que B e C são isótonos. Se são isótonos, possuem o mesmo número de nêutrons. Então, eu criei uma tabelinha aqui, certo? Eu vou mandar para vocês o vídeo, a parte do passo a passo dessa tabelinha, porque ele ficou um pouquinho escuro e se eu colocar ele aqui no canal, vai cair a qualidade dele. Aí eu vou mandar pro WhatsApp de alguém, tá certo? Então, vamos lá. Eu coloquei nessa tabelinha, fiz 5 coluninhas, ó. Massa, número atômico, prótons, elétrons e nêutrons.
átomo A, átomo B, átomo C. Eu coloquei primeiro o que eu já sei. O que é que eu já sei? Eu sei que o número atômico de A é 18. Botei aqui, ó, 18. Eu sei que o número da massa de B é 44. Botei aqui 44. E sei que o número da massa de C é 46. Coloquei aqui 46. Daí eu vim para as relações. A e B são isóbaros. Se eu sei o número da massa de B, eu coloquei ele em A. Se eles são isóbaros, é a mesma massa. A e C são isótopos. Eu sabia o número atômico de A. Botei aqui no número atômico de Z. Ah, outra coisa. Pela relação fundamental, número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons. Então, eu já completei aqui, ó. Se tinha 18 de número atômico, botei 18 prótons e botei 18 elétrons. Aqui também, 18 do número atômico, 18 prótons, 18 elétrons. E sei que B e C são isótonos. Mas como é que eu vou saber a continha para saber o número de nêutrons de B? Primeiro, eu vou ter que ir para C, tá? Se eu sei o número de massa dele e sei o número atômico dele. Então, dá para mim ir para essa outra relação fundamentalzinha aqui e calcular. Gente, é uma continha de menos. É uma continha de menos. Se eu quiser descobrir número atômico ou número de nêutrons, é uma continha de menos. Se eu quiser descobrir o número de massa, é uma continha de mais. É só isso, coisinha de menino do segundo ano do ensino fundamental. Né, Tia Ticole? Certo? Então, assim, outra coisinha. Aí eu fiz, né? 46, que é o número da massa de C, menos 18, que é o número atômico dele. E deu 28. 28 nêutrons. Para completar a tabela... Desculpa, pulei a parte. Se C tem 28 nêutrons, B também vai ter 28 nêutrons. Ok? Para completar a tabela, ia ficar faltando o número de nêutrons de A. Como eu tenho a massa de A, como eu tenho o número atômico de A, eu tenho como descobrir. É só fazer uma continha. 44 menos 18, que vai resultar em 26. Ok? Vou mandar foto desse aqui para vocês. Por favor, copiem no caderno. Não fiquem só na foto, não. Outra coisa muito importante. Nesse período de aulas online, é importante vocês terem um resumo, vocês terem o que é que o professor deu no caderno, porque quando a gente voltar, isso será cobrado em atividades avaliativas, em provas, simulados e etc. Certo? Qualquer coisa pode me procurar. Beijos, tchau.